Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Nicolas e tá começando mais um Fomos Invitados, né, não, Augusto? Pô, tá sim. Depois aí de um. Assim, pra vocês realmente só passou o quê? Um mês, talvez, né? Mas. E pra gente também, né? Porque, enfim, o tempo passa igual pra gente, mas parece que aconteceu tantas coisas. Você, você fez a sua viagem, né? Enfim, sei lá, parece até outra. Parece até que é outra época já, tipo, do ano. Que realmente é, Não, né? Mas, enfim. Mas é o que eu quis não, dizer. total. Aliás, você vai ensinando a minha viagem. Não fosse pela minha viagem, eu não teria assistido o filme que a gente vai falar hoje. Pelo menos Pois é, não, né? pelo menos não até o momento. E esse é o filme, assim. Acho que, tirando o Ainda Estou Aqui, né, também, que a gente gravou, quer dizer, que a gente assistiu ele quase que na sequência, a gente já gravou a respeito. Esse é um filme que tava fora dos planos, assim, do Fomos Invitados, né, Augusto? É que acabou o que aconteceu. Pois é, né? Bom, é muito em linha com o filme, né? Mas a gente vai entrar nisso. mas, Perfeito. mas sim, é When Harry Met Sally, né? O nome do filme em inglês. Eu, na verdade, não pesquisei o nome do filme em português. Você tem aí, É, Nick? é Harry e Sally feitos um pro outro, se eu não me engano. Ok, Tipo, legal. eu prefiro o nome em inglês, tá? É, Também. mas, Mas- mas assim, dito isso, pois é, o When Harry Met Sally é um dos grandes clássicos atemporais aí das comédias românticas. É, e eu já conhecia esse filme de nome, tá? Não foi uma coisa totalmente no escuro. Eu já sabia que ele era bem conhecido. É, mas assim, para contextualizar, pessoal, é, eu eu tava voltando de viagem, um voo longo de 12 horas e eu tava meio sem sono porque eu tinha dormido num voo anterior, porque, né, que eu já tinha feito uma conexão e aí eu peguei pra ver, né? É, e aí eu vi esse filme ali, me deparei com esse filme, porque era a mesma companhia aérea da ida, e na ida eu já tinha visto uma porrada de coisa. Sabe? Tipo, quando você já mata tudo que é de interessante, tá ligado? No catálogo daquela porra, aí você não tem mais o que ver, né? Só que essa aeronave era um pouco antiga, então ela não tinha exatamente o mesmo catálogo, ela era 90% igual. Só que não tinha algumas coisas, inclusive uma das coisas que eu queria ver, eu acabei não vendo, que eu queria ver Pequena Miss Sunshine, que tem muitos anos que eu não vi, que eu não via, né? Que eu não vejo, na verdade. E eu queria ver na volta, eu fiquei pensando nisso e acabei não conseguindo ver porque não tinha. Não sei se tu já viu esse filme, aliás. Não vi. É um bom filme, aliás. Bom, enfim, é um bom filme. Talvez um dia a gente faça o Bota na programa. lista aí. É. É, mas, enfim, mas aí não tinha. Mas eu passei por When Harry Met Sally e aí eu. E aí aquela coisa me chamou, né? Caraca, esse filme é mó filmaço, mano. Que é o que dizem, né? Porque eu nunca tinha visto. Aí eu, porra, vou ver. E aí não deu outra, cara. Eu fiquei vidrado. É, e assim, ouso dizer, a gente tá aqui na parte sem spoilers, mas já pra antecipar pra vocês aí, ouso dizer que eu tô deixando o filme ser digerido lentamente na minha cabeça e no meu coração, mas ele provavelmente vai se tornar a minha comédia romântica favorita. Assim, eu tinha uma outra que eu acho que vai ser superada. Está sendo Você superada. acha? Eu acho que sim, mano. Carambolas. É uma É, outra que talvez um dia a gente faça um podcast a respeito, por isso que eu não quero revelar qual é. Mas eu acho que superou, mano. Eu acho que eu gostei mais. Bizarro. maneiro. Não sei você, assim, se você tem alguma Ah, comédia não, romântica. não, assim, comparado com a que eu sei que você tá se referindo, eu curto mais a que você tá se referindo. É foda falar assim, né, pra galera, mas, mas Sim. você sabe o que eu tô falando. Aham. É, Assim, de maneira geral, eu acho que é bem diferente, assim. Também sem entrar na parte de spoilers, eu acho que o mais interessante de Harry e Sally, né, é que a gente tem uma série de quebras de expectativas com o que a gente já entende como clichê do gênero, pela forma com que os eventos são sequenciados, por
algumas escolhas de direção, por algumas escolhas de sub-enredos e de personagens coadjuvantes e pela própria maior complexidade dos personagens protagonistas do que se tem normalmente nesse tipo de gênero. Então, só que aí ele te coloca com uma questão que você vai levar pro resto do filme. Eu fico com ela na cabeça e eu gostei, e eu tô refletindo sobre ela e eu tive uma percepção inicial sobre ela e agora eu tenho outra. Assim que acabou o filme, pensava uma coisa e agora eu penso outra a respeito. E eu achei fantástico, assim. Realmente tá envelhecendo como um bom vinho, esse filme na minha mente. Uma coisa ou outra você tá sabendo de vinho, né? Mas. O... Mas legal, mano. Assim, eu também, com certeza, sem entrar em muitos detalhes, né, ainda, mas com certeza eu também acho que o ponto forte do filme, pra mim, foi os nossos protagonistas, né? O Harry e a Sally. E não. Nem tanto necessariamente na relação deles, mas também na relação deles, óbvio, né? Porque é a Uhum. proposta do filme, mas enfim, nas questões individuais dele até o ponto e que, enfim, e como que isso vai sendo, né, uma ponte no momento que eles se reencontram ali em determinado ponto do filme, né? Como que isso é uma ponte para eles se conectarem de uma forma que antes não havia tido essa abertura, né? Sim. Embora assim, de novo, né? A gente ainda tá se contendo um pouco, mas basicamente, vou falar de forma tranquila, né, pra galera. Eles se encontram em alguns pontos no filme, só que nada assim duradouro. E nem muito significante, né? No sentido, É, tipo assim, não é um total. encontro, não é igual, sei lá, o Troy e a Gabriela que cantaram karaokê juntos e aí, tá ligado? Mas enfim, Sim. é uma parada totalmente tipo. Ah, esse cara aí, eu conheci ele, pô, ele namorava minha amiga, né, e tal. Mas, enfim, mas aí, né, mais pra frente no filme, que é onde realmente a parada começa a engatar, o. Enfim, né, eles estão num ponto da vida aí e eu acho muito legal a gente ver como que os dois estão lidando, é muito legal né, enfim, o contraste dos dois eu acho que é o ponto forte do Sim, filme. sim. Eu acho que tem algumas coisas que a gente vai estar tratando nesse episódio. Eu quero muito falar do contraste dos dois, e isso tá já subentendido também um ponto que eu acabei de trazer, que é justamente como esses personagens são pessoas complexas e não aqueles clássicos tela em branco de rom-com que serve exatamente pro propósito daquela historinha que a gente já sabe exatamente como vai seguir. É, mas além do contraste entre eles, eu quero enfatizar também como que os subenredos do enredo principal são extremamente relevantes para o desenvolvimento do que a gente entende que é a coisa principal dentro de uma comédia romântica, que no caso é o romance, né? E não são só coisas que estão ali porque é pro filme ter 1 hora e meia, né? Não são coisas que assim, vamos botar um conflito aqui para que a coisa se alongue, ou vamos botar esse amigo aqui para que tenha uma coisa. Não, não, não. As coisas estão ali e elas existem e elas tornam todas as situações mais complexas. Elas ajudam a contar a história e trazer verossimilhança à história de um jeito e aos personagens de um jeito que eu vi poucas vezes, assim, em, em filmes do gênero. Eu acho que é por isso que ele talvez seja um marco tão forte do gênero de comédia romântica, como de fato se trata, e eu acho que tem muitas questões aí por trás da maneira com que ele foi dirigido e escrito. E em resumo, assim, eu acho que é uma viagem maravilhosa, muito curta, né? Muito rápida, é um filme muito curtinho. Acho que ele não chega a ter nem 1 hora e 35. Ou seja, tem, sei lá, acho que ele não tem 1 hora e 40, eu diria. É menos que 1 hora e 40. Acho que é por volta de 1h35 que acaba. Mas eu acho que além dele ser curto, eu acho que o pacing dele é muito bom. Muito bom. Só é muito bom, só que também faz parecer ser um pouco mais rápido porque é um pouco episódico. Episódico no sentido que tem aqueles cortes, né, dos casais falando. É, Pra quem não viu, não vai estar entendendo o que eu tô falando, mas aí, enfim, mas, bom, tudo aí, bem, é. aí Essa é a assiste o primeira filme, né? cena do filme também, é. Exato. Mas, Só que, enfim, vai intercalando, né? Sempre que vai ter alguma ponte, né, pra algum outro momento uhum, do filme ou enfim, algum outro assunto, eles botam esse negócio que torna ali um pouco mais
Enfim, não sei, poderia ser um seriado, sabe? Que seja. Não poderia, né? Enfim, teria que Não, não, alongar mas umas eu partes entendi o que você está falando. e Ele é tudo, bem mas. ele é bem É, demarcado. Ele é bem isso. demarcado e isso ajuda também aí a tratar de um dos temas que são fundamentais do filme, que é justamente o processo de autoconhecimento e de crescimento, né? De fato amadurecimento individual, né? De cada um desses personagens e como que isso vai dar na maneira com que eles vão se relacionar, porque essas pausas demarcadas vão nos fazendo conseguir comparar eles com eles próprios em outros momentos do tempo. Enfim, eu acho que a gente vai dar sentido a essas questões já já, mas aí é mais um ponto que eu quero trazer. E se você se interessou por alguns dessas questões que a gente trouxe, não sei se você quer trazer mais alguma questão também, Augusto, antes da gente começar a falar de spoiler, mas se você se interessou, veja o filme, porque é um filme belíssimo e curtíssimo. Só boa sorte aí pra conseguir acessar, porque eu aqui. No Brasil deve ser diferente, né? Mas aqui foi Não, o assim, inferno assistir o filme. Não pelo filme, mas pra. Enfim, não tinha pra alugar em lugar nenhum, só comprar, mó parada. no Brasil você encontra pra alugar no YouTube, se eu não me engano, mas enfim, eu não vou fazer merchan Tá, eu aqui já de. sei. É, mas tem métodos, pessoal. Eu Pra comprei, tá? A gente nem se falou em off, mas eu acabei comprando no YouTube mesmo. Achei que você É, tinha assistido pelo não, Streamio. eu não vou fazer aqui de método, sacanagem. Mas, não, eu falei, Caraca, mano, eu que tava falei de até pro noite. Gabriel, eu falei até pro Gabriel que você tinha conseguido pelo stream, porque eu jurava que você tinha. Qual dos Gabriais? O esquerdo. Ah, tá. Porque eu perguntei, na verdade, pro Gabriel Blip. Ah, Porque eu assisti um filme com ele do Anthony Hopkins até e tal, tipo, e com Ryan Gosling e tudo qual? um dia. Ah, é Não era fracionado, meu Deus, mas era um negócio desse. É que ele é fra- tipo o Anthony Hopkins mata a esposa, e aí o Ryan Gosling é o advogado. é um É, crime de mestre, é o esse é o nome. Cara, era o nome mais curto em inglês, eu acho. Era tipo. eu não sei o nome em inglês não, mas eu tô Não, uma ligado. parada. Mas é. É maneiro o filme. Não, mas enfim, eu assisti com ele justamente nessa tal plataforma aí, que enfim, fomos invitados aqui. Fracture em inglês. É isso, por isso que eu pensei em fraturado. Mas. Ai, Mas bom, eu acabei comprando porque eu já era um pouco tarde da noite. Eu vi o filme ontem, né? Mas legal. já era um pouco tarde da noite, eu tava tipo assim. Ah, mano, quer saber? Se eu ficar aqui 30 minutos pra botar essa porra, eu vou, eu vou me estressar, não vou acabar vendo o filme, eu vou só comprar e foda-se. Já tô economizando o podcast mesmo. É. É. Shout out inverso já- pra esses caras. Mas enfim. E shout out positivo pro Riverside. Até o, É, até o momento. até o momento, até o momento. Pode ser que depois desse episódio já tenha uma outra opinião. Mas enfim. É isso, pessoal. Então, se você não viu o filme, tente da maneira que for possível. Ele tem aí nas principais plataformas de mídia alternativa. É, Mídia alternativa. mas ele também tem disponível para se comprar no YouTube. E se eu não me engano, se alugar no Prime Video também aqui no Brasil. É porque eu vi no avião, então eu não sei como se vê no Brasil. Ah, gênio. Você chegou a reassistir? Não. Eu vi Ó, cenas. Eu vi um compilado. tá. Legal, legal. Mas eu tô bem ciente da minha sensação sobre o filme, porque ele não saiu Não. muito da minha cabeça desde que eu vi. Cool. Show de bola. Bora lá então. Então, pessoal, agora sim a gente tá entrando no filme, no seu conteúdo, né, de maneira mais é, explícita. E assim, eu já quero começar retomando os pontos que a gente mencionou aqui a falar. Eu disse que ele tem algumas quebras ali de expectativa, são o que se entende como modelo tradicional das rom-coms, né? Porque assim, tem uma receita clássica de comédia romântica, né, Augusto? Que é aquela coisa do casal de jovens que se encontram e eles se odeiam, não se suportam, e aí eles são forçados a conviver por uma razão X, e aí eles
se apaixonam e pronto. Tipo assim, os filmes tem, porra, sei lá, tem uns 50 filmes assim. Nesse filme, em particular, você acha que vai ser isso, né? O filme começa ali, depois da cena dos casais, como a gente falou, né? O filme tem essas cenas de sempre um casal explicando como se conheceram e qual que é ali a razão deles darem certo, né? Basicamente essa é meio que a parada. Mas depois dessa primeira cena de um casal falando, a gente vê o encontro de fato do Harry e da Sally, o primeiro, né? Quando eles se conhecem. E aí ele tava ficando com uma amiga dela da faculdade, e eles vão se mudar pra Nova York, né? Que eles estavam acabando a graduação, na verdade, e eles estão se mudando pra Nova York pra, enfim, acho que cada um tem um motivo lá, já tá meio que encaminhado pra ter uma vida por lá e tal. Então eles vão passar algumas horas no carro juntos, né? Algumas muitas, na verdade. Sim, Não se lembro de onde eles estavam partindo, mas eu sei de que era uma Chicago. distância. Chicago, né? É uma distância ok, né? Enfim. E aí você pensa, como a gente já vê que já começam ali a se bicar, porque eles têm personalidades bem opostas, você pensa que vai ser essa coisa, né? De que eles vão se odiar, mas essa viagem de carro vai fazer com que eles comecem a se gostar e aí eles vão ficar juntos. Mas a resenha é que, na verdade, passam-se 12 anos e eles estão em outra parada e eles se encontram, tipo, no aeroporto, aleatoriamente, os dois já compromissados, inclusive, e nem se lembram direito um do outro muito bem, e o que se lembram não era agradável também. E aí passa mais. Não, desculpa, não é 12 anos, não. 5 Início é anos. 5, é. Aí depois são mais 5, né? É... E aí, quando eles se encontram nesses mais 5, eles estão realmente num outro momento que aí sim eles vão começar a desenvolver uma relação, mas uma relação, assim, não romântica, porque eles não estavam nem buscando nada nesse sentido naquele ponto. Então, assim, esse é um exemplo já de quebra de padrão de rom-coms tradicionais que você já espera ver, enfim. E que já me chama a atenção. Tipo assim, quando já dá esse pulo, esse primeiro salto, quer dizer, já me chama a atenção quando começa com um casal e aí do nada o filme vai pra uma outra parada, né? Só que aí, quando dá esses saltos temporais, quando dá o primeiro salto temporal, eu fico assim, caralho, what the fuck, tá ligado? Tanto que eu não sabia exatamente no que ia dar o filme, não, mano, até metade ali. Então isso cria uma coisa diferente na gente, eu acho. Não sei se você teve a mesma sensação. Mano, assim, pra ser sincero, eu também não sabia. Assim, eu fui com uma. Eu fui já um pouco mais intrigado com o filme, não só assim pelo. Quer dizer, por tudo que você me falou também, mas uma coisa em particular que você me falou foi o que a gente conversou aquele dia, né, sobre mensagem e tal, e eu acho que a gente ainda vai chegar nesse ponto. Quer dizer, eu acho não, né, não tenho dúvida. A gente ainda vai chegar nesse ponto. Mas desde o início eu tava já meio vidrado, assim, tipo, querendo saber o que que era, sabe? Será que você Pra- decifrou? não, então, mas logo no início acho que já, enfim, né, já trazem pra gente aí um ponto que vai ser pertinente aí pro resto do filme, até no que se diz respeito à relação dos dois nesse ponto, né, que você falou do reencontro deles. Sim, É, total. mas, Então você mas é, captou o que eu pensava. Pode claro. elucidar, pode elucidar a questão, acho que é válido, porque isso é o tema principal do filme. Quer dizer, na verdade é o conflito principal do filme, né? Não é o tema principal do filme. É, bom, assim, é um pouco difícil chegar nesse ponto, só jogar ele aqui solto, sem um pouco falar antes dos Dos personagens, dois, né? né? Total. Porque Vamos fazer no isso. ponto que eles se reencontram ali na livraria, né? O terceiro encontro, sim. Isso, Quer dizer, isso, o terceiro encontro. isso. Nesse ponto, a gente já viu bastante dos dois, assim, em questão de Já. personalidade. A Sally é toda metódica, né, no que ela pede no, no Cara, essa restaurante. cena é maravilhosa. É hilário. Eu sou É, apaixonado pela Sally, assim, eu tenho Opa! que dizer isso. Não, enquanto Não, sei. personagem, pelo amor de Deus. É brincadeira. Mas ela me lembra um pouco a Juliana em algumas coisas. Ih, É... Não, mas de novo enquanto personagem ih, que eu nossa. sou apaixonado por ela. Saiu sacanagem. É... Mas eu, porra, acho sensacional. Eu me vejo um pouco nela também em algumas coisas, mas é porque ela é exatamente uma pessoa muito racional, é, é 10 extremamente reais, metódica. O 10 reais quê? no futuro ela vai ser. Aí, ó, bolo, cachorro quente.
Falei que não queria festa. Festa. Olha o que o Harry me apronta. Não, ele... a cena final do filme é basicamente isso, né? Mas enfim. É, mas... Mas voltando aqui pro que a Mas gente ia falar, né? ela é essa pessoa até que uma expressão que foi popularizada através desse filme, eu descobri isso depois, que não era muito usada na época, mas, quer dizer, existia, mas foi popularizada pelo filme, e aí começou a aparecer em outras mídias e tal, é a expressão high maintenance, né? Hum. Que ele usa pra descrever ela em certo ponto. E ela é essa pessoa high maintenance. Que isso quer dizer, né? Ela é essa pessoa que tá sempre querendo fazer manutenção de tudo, né? No sentido de estar sempre meio que, tipo assim, tem manias pra tudo, tem, né, ordem pra tudo, tem processo pra tudo, tudo é muito bem destrinchadinho, tudo é muito bem com a sua devida burocracia, nada a mais, nada a menos, só que pros outros é muito, tipo assim, caraca, que pessoa diferenciada, né? Porque, porra, Mano, quer então, que fica meia hora pedindo um sanduíche. eu ia trazer isso um pouco mais pra falar do final, e eu vou até guardar aqui um pouco do que eu ia Uhum. falar no final, mas já que você tocou nesse assunto, eu também vou falar logo. Eu assisti um vídeo no YouTube, quem quiser procurar vai conseguir achar, que era uma. Não era uma entrevista, né? Porque não tinha um entrevistador, mas era uma conversa, quase que um podcast, pode-se dizer, da Nora Ephron, né? Que é a Ah, roteirista, que legal que você trouxe. e o Rob Reiner. O nome do vídeo eu até puxei aqui pra. Eu puxei não, né, eu anotei pra falar. É When Harry Met Sally Discussion with Nora Ephron and Rob Reiner, do canal Film Magicians, mas o M é maiúsculo e é junto, né? Tipo, Film Uhum, Magicians, uhum. entendeu? Enfim, e uma coisa que eles falam, que eu achei muito legal, é que muito ali do roteiro e dessas particularidades do Harry e da Sally, essa de como ela pede coisa no restaurante, também é uma cena mais icônica até que a gente vai chegar, né? Que é a cena que o. Aham, é que a ele mais icônica do filme. não, exato. Que é que o Harry tá convencido que não, mas pra ele Aham, nenhuma aham, mulher nunca aham. fingiu um orgasmo. São coisas que os dois conversaram, né? O diretor Rob Reiner e a Nora Roteirista. Ephron, Aham. eles que são coisas é, que eles faziam. Não, pô, calma aí, né? Porque eu falei da cena enfim, o que eu quis dizer é que, tipo assim, ela pede comida também de um jeito todo peculiar e o caralho, e o cara também, ele me falaram não, eu vi no negócio, né? Tô ficando maluco. Uhum. Mas que ele tava na mesma pegada do Harry ali e ele começou a perguntar no na Mas porra do estúdio. Fala aí. eu vou te falar, cara. É sensacional você trazer isso, porque coincide muito, complementa muito com o que eu tava é, lendo sobre a Nora em particular. Por ela ser uma roteirista, porra, né, consagradíssima, principalmente por comédias românticas, e até ela tem outro filme que é com a Meg Ryan, né? E Hum. também com o Tom Hanks, que é um filme que a Meg Ryan é dona de uma livraria, enfim. Não sei se tu já viu, acho que esse nome do filme agora. Mas enfim, mas a Nora, ela tem um costume muito legal de trazer para as obras que ela escreve realmente muita personalidade é, para as personagens que estão ali, e trazendo muitas coisas da vivência pessoal da vida dela, né? Então, é legal ver como que isso ajuda a complexificar e a trazer questões até geracionais, que a gente vê ali, por exemplo, uma complexidade da personagem feminina que tem que dar conta de tudo, dar conta da vida romântica, da vida sexual, da vida profissional, sabe? E se colocar no mercado de trabalho, se sustentar. Isso são questões que a gente está falando ali da segunda metade dos anos 80. Então são questões muito pungentes na época e que dizem respeito da vida da própria Nora. E que, né, essa coisa, essa super mulher que tem que ser bem sucedida em tudo e que ainda assim hoje é uma coisa constante, né? É uma vigência ainda, né? E aí com outros tipos de cobrança, ou com outros níveis de cobrança, mas isso torna as personagens dela, femininas até, além das masculinas, muito complexas, né? E também os próprios protagonistas conseguiram ajudar muito
com a construção dos personagens, pelo que eu vi. Tanto a Meg Ryan quanto o. Meu Deus, que é o nome do rapaz agora? Billy O Bob Crystal? Crystal. Billy Crystal, vai falar Bob Crystal. Isso. O Billy Crystal, eles ajudaram, contribuíram ali para alguns diálogos e tal, e até para uma mudança no final. Não, enfim, eu queria segurar essa, mas. Mas a Mas eu gente vou deixa pro segurar, final. eu vou segurar, mas. Acabou que a gente falou um pouco do Harry, né? A gente falou um pouco mais da Sally agora, mas em contraponto a gente tem esse cara que. Cara, eu nem sei, eu nem sei descrevê-lo. Ele quer pagar, assim, meio de filosófico, né? Enfim, meio. Sabichão. Não é nem Sabichão, filosofia. exato. É, ele, Ele é um ele cara quer. que quer pagar de malandro. Pois é, tipo, ele. É isso, né? Eu acho que é a melhor maneira de descrever sem, pô, sem detalhar tudo no filme. Mas acaba que ele, né? Ele tá indo com a Sally porque quem faz a ponte para os dois se conhecer foi como você falou, né? Uma amiga da Amiga. Sally que ele tava ficando. Na época ali da faculdade. Só que no meio disso tudo, eles estão indo pra Nova York e tal, e ele sutilmente, ele jura que não, mas, porra, claramente Não, ele tava foi. propondo ali um vucu-vucu com a, com a Sally, né? Alguma coisa diferente. Ele jogou verde pra colher maduro, né? Ah, ele jogou já maduro, amigão. Ele só Não, quer ver você colher. mas Só é, que, mas, então. Mas aí, do outro lado, teve aquela questão negativa, né? né? Mas assim, é isso. Ele é meio chabichão e ele quer mostrar que ele sabe de mulheres também. Tipo, que ele, É, né, que ele tem, clássico também. que ele é um grande entendedor do sexo feminino. E, tipo assim, ele é um cara que nem é atraente, assim, eu pessoalmente não acho. Não tenho nenhum problema de falar que um homem é bonito, não, mas ele não é. É, E, tipo, ela, em contraponto, é uma mulher linda, né? Inclusive, cara, ela é mãe do Jack Quaid, né, cara? Eu não sei como é que ela é mãe dele. Ela é? Mano. É, ela é. Ela e o pai do Jack Quaid, que é o sei lá o que Quaid também, que eu esqueci o nome agora. Dennis Quaid, né? É o pai do Jack Quaid. Enfim, eles foram casados por, tipo, 10 anos, sei lá. E aí, nessa que ele nasceu. Enfim, dito isso. Eu não sei como é que uma mulher tão bonita pariu um menino tão esquisitinho, que eu acho ele muito esquisitinho. Ele puxou o pai, eu acho. Quer dizer. Mas enfim, mas aí. A parada é. Ele tá nessa, né? E ela, nesse primeiro time frame que a gente tem, ela tem um tanto de ingenuidade, talvez. Tipo, no sentido de que ela parece uma pessoa muito crua, assim, em termos de experiências românticas e tal. Não sexuais necessariamente, mas ela tem uma visão muito, muito idealista das coisas, eu tenho a impressão, sabe? Enquanto ele tem uma visão mais pragmática. O que, de novo, é um contraste entre eles mesmos, porque ela é uma pessoa super pragmática pro resto, né? E ele não, sabe? Tipo, é meio. Eu não sei, eles são meio barrocos, assim, sei lá. Eles são contradições dentro de si mesmos e é engraçado como que eles são diferentes mesmo assim. Mas e aí, tipo assim, não dá certo. E ele chega na questão principal do filme, quer dizer, no conflito principal do filme, na fricção, eu acho, principal do filme, que é quando ele fala pra ela, olha só. Porque ela fala pra ele, olha só, cara, a gente não vai ficar, beleza? Você fica com a minha amiga e nós somos apenas amigos. Ele falou assim, amigos, tá, tudo bem, mas você sabe que tem um problema, né? Aí ela falou, qual que é o problema? É que homem e mulher não podem ser amigos porque o sexo acaba complicando as coisas, eventualmente. Ou seja, o que ele tá resumindo aqui é que não tem como existir uma amizade entre os dois, e enfim, e em geral entre homens e mulheres, porque sempre vai haver algum ponto que um vai se atrair pelo outro, ou alguma coisa assim, e ele explica isso de maneira quase como se ele estivesse fazendo um paper, né? No, no, no carro, né? Tipo assim. E aí isso vai carregar da nossa cabeça o filme inteiro, né? Enfim, quando eles se encontram depois e os dois estão em relacionamentos, você já vê uma Sally bem diferente, tipo, já bem mais madura e tal, né? Mais certa de si, ela tá num relacionamento feliz, né, com outro cara, e tal, bem estável. E ele também, assim, e ele também dá uma amadurecida que você não espera, assim, no avião ali, tipo assim, não sei se você sentiu isso. Eu fiquei assim, caraca, sei lá,
sabe, você sente, porque cada passo que você dá com os personagens é o que eu tô falando, você consegue ficar comparando com o personagem no outro momento e você fala assim, caraca, ele tá mais isso, mais aquilo, você começa, sabe, a desenvolver ali a sua percepção sobre aquele personagem que não é uma coisa tão superficial. Assim, no avião eu não senti tanto. Até porque ele levanta de novo essa questão, né? Ele fala da cláusula do. Ah, não, Da. total. Da a condição, né? Que o, tipo assim, o que impede o. O que impede não, o que permite uma amizade de um homem e uma mulher dar certo é quando os dois estão em relacionamento. E o. Enfim, só que aí ele também fala que isso vai ser problemático, porque. Blá blá blá, ele dá o spill dele. E ele fala que no final eles voltam pra etapa um. E no avião também que ele traz aquela do. É, de que, enfim, depois que. Quando o cara termina, ele só tá pensando em ir embora. É no avião, não é? É, eu acho que sim. Acho que sim. E É, então assim, no avião eu não senti muito, mas depois sim. É, não, mas eu digo, até porque ele tá divorciado e tal. Bom, mas falei. não, mas eu já senti porque, e até ela sente, né, quando ele fala que ele tá casado e tal, e, tipo, tinha 2 anos, porque você olha pros dois no time frame anterior, 5 anos pra trás, você colhe e você olha e fala assim, vai estar casado daqui a 5 anos, É, não. tá ligado? Fala, É, a Sally, mas a Sally ela não. é. A Sally tá namorando um cara e na verdade não tem nenhuma intenção de casar com ele, quer dizer, é, é o acordo deles, né? É, e o cara tá casado, pô. Sabe? Então ela já se espanta e eu me espantei junto com ela, nesse momento. E aí, enfim, a gente tem mais um momento de vivência entre os dois. Quer dizer, entre os dois não. Dos dois, mais 5 anos se passam em que mais coisas vão acontecendo na vida deles. Agora eles já estão nos seus 30 e poucos. E as coisas ocorreram de um jeito ruim para os dois, né? A Sally. Os dois estão saindo do relacionamento que estavam, né? A Sally estava num relacionamento que, de novo, ela não ia casar porque eles não queriam isso, só que até que eventualmente ela percebeu que ela queria sim, né? E aí o cara meio que terminou com ela e ela tava lidando com isso de jeito super racional, só que sem se permitir sentir também, né? Esse é o dilema. Acho que ela tava lidando de uma maneira racional demais, É. pragmática demais, que é como ela já lida com as outras questões da vida. E o Harry, do outro lado, ele sai do divórcio, passou pelo divórcio, e ele tá deprimido, assim. Ele não acredita mais no amor, não tem vontade de ter relacionamento com ninguém, porque ele tá meio na merda, assim. Ele não esperava que tipo, ele teve uma impressão diferente de como o divórcio chegaria e como de fato chegou. E Não, ele ele foi só. traído, né? Exato, exato. É isso que eu tô querendo dizer. Tá. É, Eu tava tipo. é, e assim, né, pro cara que entendia tanto das mulheres, sabia, né, Que o que passava coisa, né? na cabeça dela, né? Ora, Então ora. assim, os dois vão tomando uns tapas na cara sobre suas próprias convicções, né? Que vão fazendo com que eles não tenham vontade de ter nada com ninguém, né? E aí que entram também os personagens auxiliares ali, coadjuvantes, que são tão importantes pra essa história, que é a Mary, né? Mary? Ah, mano, eu só É, lembro dela como como a eu Carrie também. Fisher, mano. O que eu ia falar, que é É... interpretada belíssimamente, formidavelmente pela amada Carrie Fisher. Não, Enfim, que. vou pausar o programa aqui pra falar que amanhã eu vou ver Vingança no cinema, Eu cara. também, mano, eu também. Mano, cara, vocês não têm ideia, gente, meu Deus. Mas enfim, vamos voltar pro Ai, programa antes que vire um Fomos Imitados de Vingança no Cine. mas Mas a Carrie enfim. Fisher nem tá em Vingança do É, Sith. não, mas eu só quis falar. Eu sei. Eu só queria, Ai, ai. eu só Mas queria enfim. falar isso. Mas. E o Jess, né? Que é interpretado pelo. Meu Deus. É um ator que faz pouca coisa, mas eu tô ligado nele. Não faz Star Wars. Não, não faz. Não sei. É, Mas até agora onde eu saiba, fudeu, né? não. Eu tô... Enfim, não lembro o nome dele. Mas ele faz Good Morning Vietnam. Isso eu lembro que ele tá no filme. Enfim. A questão é:
que são amigos, que, no caso ele, o Jazz, amigo do Harry, e a Mary, amiga da Sally. Que estão ali meio que ajudando eles, né, a passar por esse momento e tal, tentando convencê-los, né, na verdade, de tentar conhecer pessoas novas, assim. Só que nenhum dos dois tá meio afim disso, sabe? Tipo, ao mesmo tempo que estão muito mal, né, porque a Sally tem a questão, né, essa questão que é uma pressão feminina comum, né, poxa, daqui a pouco eu vou piscar, vou ter 40 anos, a coisa do relógio biológico, né, Uhum. é, e para homens não é assim, enfim, tem até uma cena que ela até Que ela fala. E é verdade, é, tá? sim, sim, É, não, total, total. é muito É uma, real essa pressão. é uma pressão real e justíssima ter esse tipo de, justíssimo ter esse tipo de preocupação, né? Ainda mais naquela época que, enfim, opções que você tem hoje em dia não eram tão comuns, né? Que hoje em dia também são pouco acessíveis, mas que são mais comuns. Tipo Sim. congelamento de óvulo, né, e tal. Inseminação e tal, tudo. É, enfim. Ahn, mas aí os dois acabam se encontrando, né? Como a gente já falou anteriormente, numa biblioteca, né? É, e aí ele reconhece ela e a Carrie Fisher acaba indicando pra Sally Que tem um cara olhando pra ela. que tem um Mano, cara e ele pra... tá olhando pra Essa ela cena é meio ótima. creepy, não? Essa cena é ótima. Ele tá olhando pra ela. Ela fala como é que é? Ele tá. Estão te olhando ali da parte do sei lá o quê. Não sei se ela fala da autoajuda, não sei se não é a parte de autoajuda, mas é uma porra, uma parte meio cursed já da livraria. E aí ele olha. Tipo, cara, esse filme tem várias cenas icônicas, eu adoro. É, enfim, e aí Outra eles parte que meio dessa é engraçada também é que ele se aproxima e ela fala, essa é minha amiga, e ela já tá na escada, mano, indo é, embora. é, porque ela tá desesperada pra que ela conheça alguém, né? É, É, só que eles conversam e aí lembram das vezes que eles já se encontraram e percebem que, na verdade, eles não têm vontade nenhuma de ter um relacionamento e muito menos um com o outro, mas um é que com o eles não estão outro, né? tendo. Não, nem só um com o outro, como ponto. Eles não estão com vontade agora de conhecer pessoas novas. Sim. Não, mas É, sobretudo entre não. eles. Sobretudo entre eles e, assim, em particular, o Harry tá mais nessa vibe, porque ele tá mais deprimido e tal. Enfim. É, Mas aí eles meio que decidem, então vamos ser amigos. Que era justamente o que ele ele falava ser imaginava impossível. que seria impossível. Só que aí se constrói uma amizade bonita e verdadeira, assim, entre os dois. Eles começam a fazer parte da rotina um do outro, a ajudar um ao outro com seus problemas, a ajudar um ao outro com outra questão que o filme traz, que são essas pessoas de, como é que eles chamam? Pessoas de transição, né? É, Sim. né? Hoje em dia o termo, pelo menos aqui, é tipo rebound. É, Eu é. não sei se tem alguma palavra, Aqui assim, um tem termo algum termo, eu português. tenho a sensação que tem um termo pra isso, mas que eu tô. Bom, tem uns termos meio feios, eu acho, mas eu não sei se tem algum mais de boa. Enfim, é... mas esse tipo de coisa. E aí eles estão tentando se ajudar com isso, se motivando para ter essas relações com outras pessoas. A Sally até tá melhor tentando fazer isso, porque ela tenta lidar com as coisas sempre desse jeito mais pragmático, mas ela tem recaídas, por exemplo, quando ela descobre que o marido dela ia se casar, né? Mas enfim, isso é mais pra frente. O ex dela ia se casar. Essa é a grande, né? Essa é a É. grande, total, porque ela tá numa grande, ela tá se convencendo desse jeito pragmático e todo ordenado dela, de que ela racionalmente superou a questão e que tá tudo certo, pronto. E a cada vez É. que ela percebe, ela gosta menos dele e tem certeza de que ela fez a decisão certa, né? É que eu acho que também tem uma. Assim, a gente vai entrar nisso um pouco depois, né? Porque ainda tem um in-between aí, até que um dos amigos se Uhum. conhece e tudo, mas eu acho que também tem uma questão aí do próprio ego dela, né? Porque o que pegou ela muito foi que ele tava se casando, sendo que era algo que ele não queria fazer, que ela até fala, né? Tipo, Não, mas por esse que é o não ponto. comigo? Tipo, o É que que porque, tem de foi errado foi o comigo? que ela percebeu que, exatamente, foi o que ela percebeu que ele não amava ela o suficiente pra que ele fizesse essa escolha com ela. É. E isso que feriu ela. O que é muito real, assim, num Sim, geral, tipo, eu sinto que, sei lá, tipo, esse lance de, eu não tô pronto e tal, pode ser que seja verdade, mas, mano, não sei, às vezes quando, se você, a pessoa quer mesmo, tá ligado? não, Assim, eu total. falo de E mim. isso para questões para questões em geral, assim, eu acho, de filosofia de vida. Tem coisas que, assim, claro, tem coisas que você não vai mudar porque é você, né? Mas tem umas paradas que, mano, às vezes você muda só porque. Quer dizer, não só porque, mas quando você tá com outra pessoa, você percebe que realmente aquilo faz sentido, sabe? Tipo, que você Uhum. mude de É, percepção. não, e assim, eu.
eu falo por mim mesmo, né, nesse quesito assim de. Tipo assim, eu tô numa fase que eu tô meio igual o Harry e a Sally, embora. Quer dizer, eu tô mais como a Sally do que o Harry, né? Porque eu não tô, tipo, down bad. Aham. Mas o. Mas, tipo assim, eu não tô, tipo, procurando nada nem nada, mas. Enfim, tipo, sei lá, se eu. E, sei lá, se eu ficasse com alguém assim que eu não quisesse ter nada sério, eu provavelmente ia meter uma, tipo, não tô procurando nada, o que é verdade. Mas Uhum. se fosse alguém que eu gosto de verdade, não pra casar, né? Porque nem tem, nem tem nem tem Mas você, pretendente pra isso. mas Mas enfim, mas namoraria. eu daria, tipo, eu daria a chance, porque, porra, né? Tipo, enfim, é muito isso que eu acho que ela tá vendo, tipo, pô, mas, né? Enfim, Sim, mas o sim. cara tá no direito dele também, né? Não, É. total. Ele, ele realmente, ele era outra fase da vida, né? Tem que ser falado Não, isso. não, Mas de qualquer completamente. maneira, enfim, porque tem um pouco do que você falou da insegurança dela sobre o próprio ego, mas tem um lado de que realmente, às vezes, ele só realmente não amava ela o suficiente pra fazer essa escolha naquela época, né? Pode ser um É, pouco dos dois. Enfim, mas a questão é que quem não sai da baixa mesmo é o Harry, que tá deprimido e não quer nada, assim. E aí né, não quer encontrar ninguém e tal. E aí a Sally força. Porque ela, nesse meio tempo, ela encontra vários caras de transitional people, né? Mas, enfim, nada muito, tipo, legal e tal. Mas nada uhul. Mas aí eles meio que forçam um double date, então, para cada. Eles meio que arrumam um amigo pra cada um, né? E aí são os que dois é amigos. justamente É. o A, Jess e a, o e Jess e a a Mary. Marie, né? É Marie, eu acho. É Marie, é verdade, não É. é Mary, é Marie. É, e aí. E aí, cara, é maravilhoso isso. Porque a cena do jantar é tipo eles percebendo o quanto que eles não se encaixam um com o outro e o quanto que os amigos de cada um que eram pra ser o date do outro acabam sendo o date deles mesmos, né? Tipo, é muito bom isso, Mano, só cara. vou botar um asterisco pra especificar um ponto nessa cena que eu achei muito engraçado, que foi quando o Harry tava falando sobre todo o quirk dela, né, de pedir as Uhum. paradas no menu, e aí ele fala, pô, você vai ficar admirado, ela pede de um jeito que, que nem o chefe pensou. Tipo, ele colocou da forma mais educada possível, que ela é chata pra caralho pra pedir coisa no restaurante. Cara, é hilário. É Foi hilário. muito bom, Não, e mano. Foi assim, genial. Eu vou falar isso. Se algum dia eu tiver alguém assim, sei lá, eu vou. Mano, próxima vez que a gente tiver no Barra Shopping, eu vou falar pro atendente lá da não- Centauro. Eu vou falar, pô, ele vai te pedir um tênis que tu nem, que tu nem viu na sua vida, que- que nem o designer da Nike conseguiu pensar. Ai, não, cara, e assim, e essas cenas são muito engraçadas, mas antes da gente voltar nessa questão, o filme tem várias cenas hilárias, assim, a cena que você, como você já falou, do orgasmo, né, porque assim, como eles vão se tornando amigos, eles vão ganhando um nível de intimidade que realmente eles vão começando a falar de coisas do outro sexo, que só realmente quando você tem um amigo do outro sexo, que é muito íntimo seu, que você começa a falar dessas coisas, tipo, e que você até, ou, né, claro, você pode falar isso com é, um namorado, uma namorada, que vocês têm, obviamente vocês vão ter intimidade pra falar essas coisas, mas, mas se você tiver só se você tiver um amigo do outro sexo muito íntimo que você vai falar dessas coisas que às vezes você nem sabia, tá ligado? E aí chega nesse ponto dele ter certeza de que não, nunca fingiram orgasmo comigo e tem a cena dela fingindo o orgasmo no meio do restaurante que é absurdo, na padaria, sei lá, que é absurdo, e aí na sequência, tipo, a velhinha, eu quero ter o que ela tá comendo. A velhinha. Mano, não, então, eu na cena tava meio crinjado, vou falar a verdade. Eu tava meio tipo, puta que pariu, mano. Que porra é essa? Mas a velhinha, mano, quebrou o gelo. E a velhinha, fique você sabendo, no vídeo lá que eu falei mais cedo, ela é a mãe do Rob Reiner. Ah, legal. É, mano, uma parada. Eu vi Não no. sabia. Eu vi no negócio. Maneiro. No vídeo. Mas. Não, essa Mas cena é é, tão mano. icônica que eles recriaram ela, tipo, se eu não me engano, pro Super Bowl desse ano, aliás. Carambolas, eu não assisti. Eu Tipo, tô com essa mania de falar carambolas. o Mas. comercial do Super Bowl recriou a cena. Se eu não me engano, não sei se foi desse ano ou se foi de outro ano, mas eu vi uma porra dessa. Enfim, mas tem outras cenas icônicas do filme. Essa é uma delas que é genial. Ela fazendo o Order também é genial. É,
E aí, de novo, né? E aí a gente vai chegar pro restaurante onde os amigos deles, o Jesse e a Marie, acabam se gostando tanto, porque eles têm muitas coisas em comum. Tipo, ela é muito fã dele porque ele é um escritor, né? Ele é um. Enfim, Ela dá um quote de uma parada que ele escreveu e ele que ele fala, escreveu. tipo, caramba, É. você sabe, não, e bateu, mano. E o santo bateu, e é tipo assim. E é hilária a cena que eles estão indo embora. E tipo, eles estão. Aí estão os dois, os amigos conversando, né? Os dois caras na frente e os dois meninos atrás. Aí o cara, tipo assim. É, Pô, tu não incomoda se eu sair com ela, não, né? Não, não, eu acho que não. Dá um tempo, porque a gente acabou de fazer esse date, né? Dá um tempinho, mas eu acho que não tem problema, porque eu acho que ela não tá afim de mim, não. Aí lá atrás a mesma coisa, as A meninas mesma falando. coisa. Aí ela fala assim: ah, vou pegar o táxi. Ele, ah, eu também, então vamos. Tipo assim, eles só entram no táxi juntos, é muito engraçado, cara. Essa cena é muito engraçada, cara, eu ri muito. E aí, assim. É... E de novo, esses personagens eles não estão ali só porque eles são aqueles coadjuvantes engraçados, porque a gente vai começar é que a gente já tá acompanhando como eles são, então eles já vão se complexificando aos poucos e aí a gente vai dando mais complexidade a eles que são relevantes para a história porque fazem os próprios personagens refletirem, né? Tipo, quando eles vão, porque eles começam a namorar, mas eles vão se casar também, né? Sim. A Marie e o Jess vão se casar. Esses amigos o Harry e a Sally se serviram de cupido pra eles, né? Eles vão se casar mesmo. E aí eles começam a discutir coisas de casa, então tem momentos que, tipo assim, já estão no momento da relação também em que as coisas vão ficando mais complexas, mais difíceis. Tipo, e o Harry e a Sally estão nesse impasse de que eles não conseguem achar ninguém, de que eles estão, tipo, não acredito no amor, eu acredito. Aí o Harry tem essa grande é, recaída ali nessa cena, até que eles estão discutindo uma coisa sobre a casa, né? Que ele tem uma recaída braba Começa a ali. ficar tiltado, ele. Ele fala uma merda pesada. E enfim, mas aí a Sally acalma ele, sabe? E aí, enfim, porque ela realmente consegue ajudar ele no crescimento dele e tal, realmente como verdadeiros amigos. Eles estão ali um pelo outro, assim, de uma maneira muito bonita. É, assim, aí eu falei pra você que eu chorei numa cena desse filme, né? É, Só que não tem nada a ver com o Harry e a Sally. Eu chorei na cena do casamento do Jesse e da Marie. E aí você tá se perguntando, ah, por quê? Porque é um momento, né, emocionante do filme? Ah, é emocionante, mas é um emocionante, Mas, tipo, Nick, um casamento. por quê? É um momento emocionante do filme? Então, como um casamento é. Mas eu só chorei porque era a Carrie Fisher se casando e eu fiquei meio emotivo. É, mano. Eu não sei explicar, irmão. Não, I Me get it. pegou. Me pegou. Eu lembrei que ela faleceu. E eu lembrei da cena de homenagem pra ela no episódio 8, que foi a melhor coisa daquele episódio. Quer dizer, eu gosto do filme, até do episódio 8. Enfim, é. E aí eu fiquei meio caralho. Aí eu saiu uma lágrimazinha assim, cara. E engraçado, tipo assim, foi a única vez que eu chorei vendo o filme. Enfim. Mas é só isso. E aí os dois até agradecem ao Harry e a Sally, né, por terem juntado os dois. E, tipo assim, obrigado por vocês não serem nem um pouco atraentes, porque se vocês fossem, a gente não teria ficado junto, né? Falar uma porra dessa. Não, Ai, ai. nesse ponto eles estão voltando ali de uma briga, né? Ah, O não, é Harry e a verdade. Sally. Eu acho que a gente pulou o. Eu pulei uma coisa importante pra falar do casamento dos caras. Não, porque aí o que acontece, uma coisa que a gente tinha mencionado, é que a Sally descobre que o ex dela se casou, né? Acho que esse é o ponto. Sim. E aí isso faz com que o que você tinha falado, que ela cria inseguranças, né? Tipo assim, porra, ele não queria se casar, não queria se casar, ele foi insistente quanto a isso, mas agora tá aí ele se casando, tá ligado? E eu tô aqui. Ele não gostava, eu não sou o suficiente e tal, enfim. Que, porra, então a gente vê tanto o Harry quanto a Sally ali nessa gangorra que é o amadurecimento, né? De você estar saindo e superando os seus próprios conflitos, sabe? Isso é muito maneiro de ver. É. É, mano. Assim, bom, prossiga. Eu acho que quando a gente entrar no meet and greet do lance, eu vou ter um pouco mais pra falar. Não, ok, ok. Não, então, e aí acaba que no momento ali de abertura ali, de intimidade entre os dois, eles finalmente acabam ficando, né?
É, Só que tá estranho pra eles. Tá estranho em Porque, particular pro Harry. pro Harry, Ah, principalmente. Porque não, porque a Sally, assim, tá pronta pra que isso deslanche num relacionamento, eu acho. isso. Só que o Harry, ele tá realmente profundo no entrave dele, na trava dele, pós-trauma de divórcio, de não querer relacionamento. E aí ele transforma a situação da maneira mais awkward possível, é, sem prolongar tanto, mas ele passa a evitá-la, ele fica agindo como se, isso foi só uma coisinha de amigo, acabou, pronto, vamos continuar como amigos. Só que ela fica bastante chateada. Os dois recorrem aos amigos pra falar a respeito, né? O Jesse e a Marie, e eles estão, tipo, felizes que eles ficaram, finalmente, estão torcendo, mas quando a coisa se complexifica, eles, tipo assim, não sabem nem como dar conselhos pra eles direito. E aí a coisa fica esquisita, porque eles claramente não conseguem manter uma relação simplesmente na amizade. O Harry foi super frio na maneira com que ele conduziu a questão. É, E a Sally fica decepcionada com ele por causa disso. E aí, como você falou, no momento que eles estão ali no casamento, eles estão brigados, né? É. É, mano, mas sobre essa situação toda aí, cara, que situação paia, mano. Só- tipo, cara, eu não, mano, eu não esperava aquela reação do Harry. Apesar de fazer sentido, né? Uhum. É, eu tava tipo assim, caramba, mano, que complexo. O que de novo é mais uma quebra de expectativa que esse filme faz em relação ao gênero, porque ali era pra ser o clímax, né? É, não, exato. Finalmente os amigos, friends to lovers, né? Mas quer É, dizer, que aliás, no filme todo eu. A vibe, não muito assim, em questão de personalidade nem nada. Eu tô falando assim aham. da vibe. Me passava muito uma vibe de Jimmy Penn. Pra você não passava também? Tipo, não em Sim, personagem, mas eles na fazem questão mais. de ser as pessoas. Ser as pessoas que todo mundo em volta tá, vê que eles, tipo, seriam um bom casal, só que eles são apenas amigos. Enfim, sei lá, fica naquela ânsia de, Total, porra, total. mano, fica logo com ela. Até em contraste com o que a gente falou, né, dos amigos que, assim que viram uma oportunidade legal, com uma pessoa interessante, eles só pularam nela, né? Sim, total. Eu vejo um pouco disso de Jimmy e Pam também, e até pelo jeito que eles são, também se permitem ser bobos um com o outro, eles fazem umas bobeiras, tipo, sabe quando eles começam a falar com vozinha? Cara, tipo, tu lembra essa cena que eles começam a falar com uma voz esquisita? É bem no início que eles estão, quando, Ah, sim, que ele tá no, eles estão no museu e ela fala pra ele que isso, ela tem um date. E aí ele fica meio, isso. tipo, ele fica até um pouco chocado. Enfim, então, tipo assim, eles têm umas coisinhas, eles têm uns quirks deles que eles vão desenvolvendo, que, de novo, não amizade se tem também. Mas você vê que existe uma química ali pra ter uma coisa a mais. Só que o Harry, nesse ponto ali, ele tá muito, muito f- pra baixo ele tá no filme inteiro, desde o divórcio, desacreditado de que é uma possibilidade o amor. Então ele prefere se fechar pra isso completamente, né? Só que isso deixa a Sally muito mal, afasta os dois, destrói a coisa mais bonita que tinha ali, que era a relação dos dois, né? E a gente fica bem triste no filme. Até que esse tempo de solidão faz o Harry refletir que, cara, ele tem que se abrir pra isso, assim, ele ama ela. E ele tá se negando a manter uma relação com ela porque ele sabe que ele ama ela e ele só tinha medo de relacionamento. É por causa dos traumas anteriores. Então, quando ele percebe que de fato é isso, ele ama ela e que ele tem que talvez seja tarde demais, na noite de ano novo, ele corre pra reencontrar com ela e aí que a gente tem a cena final do filme com uma sequência lindíssima, porque traduz ali de fato, né, o que é esse amor dele por ela, que também é mais uma quebra de expectativa do que a gente tem normalmente nas rom-coms, que são tipo, o casal tem um problema, aí eles têm uma coisa que é intransigente entre um pro outro, mas aí eles só magicamente conseguem superar esse problema e pronto. Ali não, ali ele tá falando, cara, eu gosto de você porque você tem esses problemas X, Y, Z, e eu gosto de cada uma dos seus problemas, e eu também
amo, sabe? Tipo, ele vê como tudo como uma coisa boa, sabe? Todas as inseguranças que ela possa ter, enfim. E ela, tipo assim, ela tá num misto de emoções, igual ela falou, cara, por que você faz uma merda dessa, tá ligado? Tipo assim, eu te odeio, porra. Como é que você me fala uma porra dessa que é linda, uma declaração maravilhosa dessa, depois de ter feito isso tudo comigo? Você não me permite te esquecer, sabe? E realmente ele não permitiu, né? E aí eles acabam juntos. É muito foda, cara, é muito foda. Né, mano, mas agora que eu vou lançar o que eu vi no negócio, que originalmente o que a Nora Ephron escreveu, e até Uhum. em algum ponto ali na produção do filme, o script original, eles não acabavam juntos, não. Eu sei. É, Eu tô ligado, por isso que eu tinha que ter falado disso antes, antecipando, né? Mas sem o spoiler, mas eu tô ligado, mano. O que é muito, muito doido, né? E eu ia sair do filme mal de cabeça. Eu saí bem de cabeça, não, graças a é Deus. isso que eu acho que foi isso, mano. Acho que os caras viram lá e falaram, ah, mano, quer saber? Vai ser mesmo, e enfim. Não, e eu vou te É, falar. realista ou não, Ai, fica a seu critério. Vai ser isso não, aí. mas eu vou te falar, eu achei extremamente verossímil. E aí eu vou chegar na questão que a gente tinha mencionado, né? Que a fricção principal do filme, o conflito principal do filme é homens e mulheres podem ser amigos, né? E aí Hum. eu tinha saído do filme, assim que eu acabei de ver, com a impressão de que, pô, adorei o final, achei lindo, mas caraca, eles estão meio que dando razão pro Harry, né? Porque o Harry falou e tudo que ele falou aconteceu. No momento que quando eles têm um outro relacionamento, eles conseguem ser amigos, e no momento que rola o sexo ou alguma coisa assim, fica tudo estranho. E aí eu fiquei assim, porra, mas o filme deu razão pro Harry, e eu fiquei com essa por um tempo, mas aí depois eu pensei, melhor? E aí eu não sei o que você acha, o que você não acha. Mas quando eu te escrevi a mensagem, eu tava com essa impressão ainda, né? Você lembra que eu te falei, pô, o filme, eu gostei do filme, mas eu acho que ele acaba ecoando uma narrativa que eu pessoalmente não acredito. Mas eu fiquei pensando melhor, e não é isso que o filme faz. Tipo, de verdade, não é isso que o filme faz. Porque só acontecem exatamente as coisas que o Harry fala que vão acontecer porque ele tá disposto a encarar as situações desse jeito, tá ligado? E mais do que isso, eu acho que o filme muito mais mostra, a mensagem do filme é muito mais sobre como que um relacionamento everlasting, bonito e duradouro e harmonioso, né, se constrói de maneira muito mais forte quando ele nasce de uma amizade, né, em que as pessoas criam esses laços de fato, amizade, que são fundamentais para se ter uma relação, do que quando elas entram direto numa relação sem terem esses afetos de amizade que são fundamentais num relacionamento amoroso, tá ligado? E eu achei Cara, isso então, lindo. eu concordo pra caralho com a segunda parte aí do seu statement, né? Que realmente, assim, o Uhum. relacionamento, quando vem de uma base já de amizade, né? Um negócio, enfim, descompromissado. E realmente, né? É o que a gente costuma ver. Quer dizer, na verdade, não necessariamente, mas eu já vi muitos casos e para mim me parecem ser tipicamente os mais saudáveis, os melhores, assim, que é quando começa assim sem intenção, Não, pouca intenção e é uma parada que se é. desenvolve O organicamente. ponto Não não que é o que oposto tenha. seja Exato. pior, ou mais mas o que eu vejo é que, tipo assim, não sei, os casais que têm a melhor dinâmica, assim, são os que começam, tipo, sei lá, tipo, vou dar um exemplo com pessoas que a gente conhece, né? O Gabriel e a Gabriela, por exemplo. Eles se, Uhum. eles se conheceram ali na faculdade e tal, e enfim, e bateu, né? Igual o Harry e a Sally, tipo, enfim, por Sim, acaso. Não, sim. não é tipo. Não é procurando aí no app de relacionamento. Mas se achou também, tá bom. Tipo, o importante Não, é que mas esteja dando certo. Eu tô falando só o numa, ponto é numa que, questão. independente da ordem dos fatores, é que nesse caso foi amizade primeiro e depois relacionamento. Mas o ponto, que eu acho que o filme traz de mensagem, afinal, Hum, porque cada casal que eles vão apresentando naquela cena, eles falam meio que como eles se conheceram e o que eles fazem para estarem juntos ainda, né? sim. Né? E no caso deles, eles falam: ah, a gente se conheceu a primeira vez e não deu certo. A gente se conheceu a segunda, quer dizer, e não se gostava. A gente se conheceu a segunda e nem se lembrava. Na terceira, a gente se tornou amigo. E depois que a gente se tornou amigo, a gente se tornou um casal. Mas assim, o fundamental pra mim é entender que não tem como, mesmo que surja depois, a posteriori do interesse romântico, não tem como
um relacionamento saudável existir e ser duradouro sem que hajam os valores que uma amizade, que um laço afetivo de amizade possui, que são lealdade, companheirismo, transparência, sabe? Tipo, intimidade, sabe? Não tem como isso não existir. E aí as pessoas vão falar, ah, não, mas isso são pilares de um relacionamento amoroso. Não, não são. Você tem todas as coisas numa amizade, sabe? Tipo, não, isso não são pilares exclusivos de um relacionamento amoroso. Eles são pilares de um relacionamento de intimidade, de amizade, que estão transportados num contexto de relacionamento amoroso, sabe? Não, eu Então, concordo, eu pra mim, concordo. o filme é isso. E por isso que eu acho tão, assim, heartwarming e realmente muito, muito, muito maravilhoso e que tem se tornado aí, a cada reflexão nova que eu faço, depois que eu tive essa reflexão, é, que tem se tornado mais tranquilamente o meu filme de romance, comédia romântica favorito, assim. Uhum. Agora, sobre o Harry, você acha que é. Assim, eu concordo que as coisas se desenrolaram depois ali, depois do sexo, né? Se desenrolaram daquela forma porque ele encarou daquela forma. Eu concordo plenamente. Mas você não acha que se concretiza o que ele falou anyway? Que é tipo assim: um homem e uma mulher não podem ser amigos porque eles vão acabar, enfim, ou né, transando, ou, enfim, ou criando algum afeto, um laço amoroso, qualquer parada dessa. Não, eu não acho que se comporta dessa maneira, porque eles têm até uma dinâmica interessante entre eles ali, né? Os amigos casais, que não são casais exatamente, né? Porque. E, tipo, ele é amigo da Marie, assim como ela é amiga do Jess, e. Entendeu? Isso é in movie, mas eu não acho que, de novo, eu não acho que se concretiza o que ele tá falando de maneira universalizada, e sim de maneira pessoal, porque ele tá setando as próprias travas, os próprios inseguranças na maneira com que ele se relaciona com mulheres, entendeu? Tipo, eu não acho que o filme justifica, entendeu? Eu acho que o filme faz exatamente o contrário. Ele fala assim: um relacionamento não pode ocorrer se um relacionamento bom não pode ocorrer sem uma amizade, não uma amizade entre homem e mulher não podem ocorrer sem um relacionamento. Sabe? Tipo, eu acho que o filme consegue te shift o argumento do Harry, entendeu? Eu não sei, eu saí desse jeito. Hum, não sei, eu não acho eu não acho que essas duas coisas são mutually exclusive. Tipo, porque, Concordo. de novo, eu concordo com a mensagem, né, que a gente falou aqui de, tipo assim, precisa existir uma dinâmica de amizade, né, dentro de um relacionamento amoroso, concordo, até pelos motivos que eu já falei, Uhum. mas... mas não sei, assim, eu acho que até por isso que originalmente era pra eles não acabarem juntos, porque, Não, sei então, lá. Eu acho Tipo, que eu acho que eles não acabando juntos é a maneira mais direta de falar, viu como o Harry tá errado, né? sem dúvida. É, né, exato. Só que Só que até, mas eu vou falar que até se eles não acabassem juntos, o negócio que ele falou ainda ia ser parcialmente verdade. é, Por quê? Porque o que ele fala não é que uma amizade entre um homem e uma mulher não pode existir total. porque o sexo vai levar a um relacionamento. Ele fala que é porque vai estragar a amizade, que é o que ele permite acontecer. E de novo, assim, realmente isso acontece Mas devido a vou te uma trazer um ponto imaturidade dele. também. Fala aí. É que eu acho que o próprio argumento dele se mostra no filme um argumento. Como é que eu vou falar isso? Ele é um argumento recortado, ele é um argumento de cabresto, assim, como se você só estivesse olhando pra frente, você não vê o panorama. Porque, na verdade, não vai dar certo a amizade entre homem e mulher, né? Que é o statement. Hum. Mas o que é não dar certo? Porque, assim, os dois foram amigos por um tempo considerável, uns 2 anos, e eles foram fundamentais no processo de amadurecimento um do outro. E, assim, e são pessoas. E mesmo que eles não terminassem juntos, ou não mantessem uma amizade, eles foram pessoas que transformaram a vida um do outro pra sempre, assim, no período que foram amigos. Então, assim, foi eterno enquanto durou, citando Vinícius de Moraes, mas assim, o que é não dar certo, sabe, também? Entende que eu acho que o argumento dele é muito, ele é um cara super malandrão e tal, e aí ele bota um argumento super quadradinho, super a la Sela e bem ordenado, bem, tipo, né, a la Sela que eu quero dizer porque ela é toda cheia de regrinha pras Uhum. coisas, né, e ele bota uma regra muito simples que quando você bota no mundo real, essa regra tem
ela não é verdade, sabe? Tipo, Ah, não. No mundo real, pô, tem prova. não, não, eu Inúmeras digo. provas empíricas que, Não, não, que não é. eu digo no mundo real dentro do próprio filme, assim, o que que não dá certo? Por que não vai funcionar? Por que não funcionar? Porque você não é amigo até hoje? Mas se aquilo te transformou de um jeito, que foi o que a amizade fez, aquilo já não deu certo? Sabe? Tipo, eu não sei. Ah, não sei. Tipo assim, ok, deu certo. Eu entendi o que você tá querendo fazer. Tipo, realmente, ele teve os efeitos benéficos dessa amizade enquanto ela durou, Não, seja não é lá, nem mas isso. ela Eu fala que acho ela até que é só vai trazendo. acabar por causa do sexo. Eu sei, eu sei. Eu nem tô indo pra esse nível. É o que eu tô falando, eu não tô encarando a situação de um jeito a rigor, assim. Eu sinto que ele tá tratando a questão como uma coisa muito aritmética, quando eu acho que, na verdade, é justamente porque ele trata assim que a coisa acontece desse jeito, sabe? Eu acho que o filme mostra isso, que só acontece assim no filme porque ele permite que aconteça assim no filme, sabe? Porque eles poderiam lidar numa boa com a parada. Os, Sim, os não. dois poderiam lidar. Olha só, se ele acorda, na moral, fala com ela numa boa, eles conversam suave e mantém uma amizade a partir dali, apesar de terem ficado, o filme, sabe, poderia ir por esse lado. Não foi por esse lado, não é que a Sally não fez nada a respeito. Ele não fez, ele provou a própria profecia, sabe? Então é muito fácil. É o que eu tô falando. Eu acho que o filme ele mostra que, na verdade, toda essa lorota da cabeça dele só acontece porque ele permite que aconteça. E no momento que ele não queira que aconteça, ela não vai acontecer, sabe? É isso que eu sinto. Não, eu concordo com isso, mas aí a gente já entra numa questão. Porque assim, a gente conhece pessoas, eu não vou falar o nome, mas você sabe de quem eu tô falando, que Não, eu não acreditam em amizade de eu homem e não vou mulher, entrar né? nesse mérito. Não, É, beleza, e, não, mas assim, se a gente for trazer pra vida real, eu tô tranquilo em dizer que essas pessoas estão erradas. não, eu sei, só que. Pô, não, Óbvio, assim, não, não, é até não, irônico a pessoa ser quem é, né? não é nem, Mas. não é nem uma questão de opinião, assim, a pessoa está errada. E eu nem sei se a pessoa acredita nisso até hoje. É, por questões aí. Enfim, eu não sei. Mas. Ah, ok, é, você sabe é, que acredita, não, aparentemente. eu não sei, não. Enfim, mas. Você sabe sim. That's besides the point. That's besides the point. O que eu tô querendo dizer tipo assim. O que eu tô querendo dizer é que essa pessoa, e eu sinto que muitas pessoas que ecoam o pensamento dela argumentariam que o fato de ter tido essa atração em algum ponto e essa relação já não é uma amizade pura. O que eu não concordo, mas é o que Ah, eu mas já aí, meu ouvi. amigo, aí os fãs do Eren Yeager podem argumentar que ele fez aquilo pelos amigos. Porque o Mas ele matou os amigos, então I don't não, know. mas eu tava mas é o que eu tô falando. Eu tava num churrasco outro dia, não, no aniversário, não foi nem churrasco, foi numa churrasqueira. Mas eu tava no aniversário outro dia, onde tiveram várias pessoas que tiveram a impressão de que Attack on Titan, apesar de mostrar, desculpa trazer esse paralelo, mas apesar de mostrar Nada, né? é, que, De Harry Sally. que o Eren, pois é, que o Eren é uma pessoa terrível, mas essas pessoas estão convictas que a narrativa tenta inocentar o Eren. A narrativa e mostrar ele como uma pessoa dual e tal, coisa que você, por exemplo, acredita que não, que é muito nítido que ele fez aquilo por egoísmo e ele é só um merda. Você acredita que a narrativa explicitamente mostra isso. O Sim, que 100%. Exato. O que pra muita gente não. Porque as pessoas têm a impressão de que não. A narrativa, apesar delas até concordarem que ele é um merda e que ele fez essas porras por egoísmo, elas acham. Eu conheço uma pessoa que tem exatamente essa opinião. Que apesar de concordar exatamente com o que você acha sobre o Eren, ela acredita que a maneira com que Attack on Titan foi feito tem uma narrativa que justifica, que tenta justificar e inocentar a maneira com que ele é. Então, assim, o que eu tô querendo dizer é: se a pessoa quer achar o que ela quer, se ela quer ver When Harry Met Sally e quer achar que o ponto do Harry foi justificado ao final do filme, ela vai achar, tá ligado? Mas pra mim, tá muito claro, vendo o filme, que o ponto dele foi subvertido. É porque aí eu acho que a gente entra no que você acabou de falar, tipo assim, a pessoa vai ver o que ela quer ver, né? Tipo, eu acho que Eu ela acho. vai pegar e vai interpretar isso. Tipo assim, quem quiser dar Exato, razão pra mas isso vai dar, e pra quem. mim o filme é muito claro, tipo, em subverter isso, mas pra uma outra pessoa, e de novo, e eu tô falando do lado de eu tô falando do ponto de vista de uma pessoa que teve as duas impressões, porque assim que eu acabei o filme, eu achei uma coisa, tá Verdade, ligado? verdade. Tipo, e aí eu refleti a respeito, e aí eu vi as cenas de novo, e aí eu vi a cena do Ano Novo de novo, e falei, não, peraí. E aí eu vi a cena deles se conhecendo de novo, e eu, não, peraí. E aí eu vi a cena deles saindo da cama, depois que eles tinham ficado, e eu falei assim, não, tá, realmente
porra, eu sou burro, tá ligado? E aí eu entendi. Enfim, sei lá, eu entendi não, né? Eu mudei minha percepção, porque entendeu, eu tinha entendido. Mas assim, eu sinto que. Eu sinto que é sobre isso, sabe? E é por isso que eu gostei tanto, assim. Pô, inclusive, cara, na cena final, eles estão cantando, como é que é o nome? Aquela música de novo famosa. Ah, não, não, All, perdão. Achei que era não, do Tomato Tomorrow, que é mas essa é dos créditos mesmo. não, assim, as músicas do filme, inclusive, que trilha sonora foda, né? É, São os anos, é quase os anos 90, né? Não, não, mas mano, eles tem tocam, algo. mas não, mas eles tocam uns classicaços, eles tocam um Frank Sinatra e tal. Não, o que eu ia falar é que, mano, tem alguma parada dos filmes nessa época que eu também acho que eu nem sei o que é. Com certeza tem um termo. Cadê o Fabão? Liga pra ele, sacanagem. Mas, Hum. mas não sei, mano. Tipo, as pessoas, tudo, tipo, é muito pra mim. Tipo, sei lá, se você tivesse mostrado só um frame do filme, eu saberia falar, tipo, 90s. Ah, É, tipo, mas é. meio Ele aquele é outro. ele é de 86, mas sim, mas é porque, pô, cara, é estilo de roupa. Não, mas É. tem um outro filme também que é muito, que me dá muito essa vibe, que é aquele Dazed and Confused, não sei o nome em português, mas é tipo Sei, assim, sei. o filme é totalmente diferente, né? É outro filme, tipo, é outra pegada de filme, mas não sei, tipo, a vibe, tipo, É, não sei explicar. Tipo, e aí, as assim, pessoas, é o que eu quero dizer. o que me fez ficar mais tranquilizado com a minha percepção ao final é justamente a reflexão que ele faz sobre a música, que é a Auld Lang Syne, né? Que, que é uma música famosa é uma tradição anglo-saxônica, né? Britânica, e foi para os Estados Unidos e Canadá também, de cantar essa música no novo, né? For Auld Lang Syne, né? Uma música que se canta, assim, principalmente nas regiões de tradição mais próxima a Escócia, Irlanda, que eu acho que é de onde a música é originária, tá? Então, provavelmente ali Boston e Nova York é mais frequente do que no Texas. Eu não sei se no Texas cantam essa porra. Eu acho que não. É, mas enfim. Mas é uma música bem famosa. Eu já conhecia essa música até de outros filmes. E aí ele fala, enquanto essa música tá cantando, todo mundo ao fundo tá cantando essa música, depois que eles já meio que se beijaram ali, se acertaram, ele fala, eu não sei se eu entendi o significado dessa música, né? Ele troca ali um diálogo com a Sally, né? Porque essa música fala assim, será que a gente deve esquecer todo o velho conhecido né, que a gente tem e nunca trazê-los de volta à mente? Será que a gente deve esquecê-los e tal? Ah, não, vamos tomar um, um gole de bondade e tal. Tipo, enfim, eles é meio que essa onda, tipo, do que tá velho ficar pra trás e de você abraçar o novo. Mas aí ele tá questionando essa música. Ele fala assim, cara, eu nunca entendi direito. Porque a situação deles é justamente sobre não ter esquecido um velho conhecido, né? Sim. E aí a coisa se resolve dessa maneira. Assim, enfim, essa cena final é belíssima. Esse diálogo me deixou mais. Porra, quando eu reassisti esse diálogo, eu fiquei assim, caralho, que resenha. E aí o final em si, que é eles comentando deles dois, é fantástico. Pô, cara, pra mim esse filme é filmão, tá bizarro. Ah, mano, eu curti bastante também. Eu ainda prefiro aquele outro que você não citou, mas. É, Talvez pelo mas não. cast. Talvez, né? Eu acho que Não, sim, eu acho que porque é um cast muito forte. não, O mas do outro filme. eu acho que eu ri mais no outro. É justo, o É. humor é mais atualizado. Mas é que eu acho que o outro envelhece pior do que esse. Esse é mais antigo e eu sinto que as lições são melhores. Não sei. Ah, bom, quando a gente fala dele, a gente pode falar dele. Porque, É. enfim. Não, mas dito isso, assim, eu nem cravo ainda, assim. Eu acho que os dois são os meus dois favoritos. Fato. Assim, eu não sei se esse é o meu top 2, mas eu não tô conseguindo pensar em nenhum outro pra É porque suprir. eu vou te ser sincero, tá? Eles são bem diferentes. São.
Não, Então eu é até também acho. é difícil comparar, Eu só fiz a comparação porque é o porque que a eu gente fiz, tem é. falado, né? Exato. Mas enfim, mas não sei, não fiz aí o meu fumo Enfim, chanqueado de pessoal, eu vou rom-coms. entregar pra vocês, pra deixar curioso, se um dia sair o Fomos Invitados a Respeito, vai sair. Mas estou falando de Amor a Toda Prova, Stupid Crazy Love, o filme que tem a Emma Stone, o Ryan Gosling, Steve Carell e a Julianne Moore. Enfim, E se você assistiu até aqui, pô, comenta aí se você qual filme que prefere a um gente ou falou lá outro. atrás. Ai, ai. Mas eu por enquanto estou preferindo When Harry Met Sally. Nossa, que atuações perfeitas também, que boa escrita de roteiro e direção e a escolha de botar os casais. Enfim, eu adorei o filme, acho um filme muito doce, muito bonito. E é isso. Obrigado, Augusto, pela companhia e por ter assistido esse filme aí e furado a fila nos filmes. Tá na hora de você escolher um filme que fure a fila também pra gente poder fazer, né? Porque eu tô me sentindo meio sequestrando a Vingança do pauta. Sith. Sacanagem, eu não sei. Ai, ai. Até quinta-feira eu só vou pensar nisso. É, Beleza, porque. depois você pensa em outra é, coisa. Não, mas que não possa ser esse também, mas. Enfim. então fodeu. Mas não sei. Vou, vou pensar, vou pensar em algo. Não sei, mas Ai, pô. beleza. Muito bom. Sem mais delongas, pessoal, muito obrigado por estarem aqui conosco. Mais um Fomos Invitados. Eu sinto que esse aqui é um filme que pouca gente viu em Augusto. Mas tamo aí Não, pra isso, não, tamo aí pra apresentar também. tô Tamo dizendo que aí. eu sinto que a gente vai trazer ali uma novidade. Enfim, é isso. Um abraço, pessoal, até a próxima. Valeu.